A indústria da moda é a segunda que mais polui o meio ambiente. Visando minimizar um pouco esse impacto, eu, Jonatas Verla, em parceria com a Singer, criamos esse quadro Transformando Meu Guarda-Roupa, onde peças que não têm mais uso, peças que estão paradas no guarda-roupa, vão ganhar uma nova cara e nós vamos conseguir colocar ela novamente para jogo. No vídeo de hoje eu peguei essa jaqueta, que está completamente desgastada, completamente destruída, e nós vamos reformá-la, nós vamos tirar todas as peças que estão com defeito, partes do tecido que estão destruídas. Ela está completamente nova por fora no tecido principal, porém, nos detalhes em courino que ela tem, estão todos quebrados, lacerados e danificados. Eu vou descosturar todas as partes onde tem esse detalhe que está danificado e vou recosturar, aplicando também e utilizando um outro tecidinho para poder dar o acabamento nessa região, que é esse tecidinho metalizado. Como eu já criei a proposta, a ideia é trocar esse tecido por outro, que está danificado. Basicamente, eu não vou recriar essa peça e transformar em outra. Por dentro, essa costura foi feita toda manual, então ela é mais fácil de retirar. Não precisa ter pressa, é só ir com bastante cuidado. Aí, com bastante cuidado, eu vou removendo toda a parte do revel interno, porque inclusive vou utilizar ele como modelagem, como molde. Essa jaqueta eu usei ela muito. Porém, ela estava ali parada, danificada e eu pensei, por que não tentar reviver ela? Ela é uma jaquetinha assim um pouco mais rock and roll. Ela tinha uns spikes na parte da frente. Ela tinha, tô falando do passado, como se ela não existisse mais, porque basicamente ela não vai existir. Ela vai ter só a base dela aqui por dentro. Com bastante cuidado eu venho removendo toda essa parte de costura, desmanchando só a região também onde está danificada, porque esse tecidinho aqui ele está todo destruído, ele está bem, eu vou falar a palavra, ele está bem podre mesmo, todo deteriorando. Se eu puxar aqui ele já está todo rasgando, então tem que ir com bastante cuidado para não danificar também a parte do tecido externo. Sempre que você vai desmanchar uma peça, você tem que tomar muito cuidado. Se você for reutilizar, dependendo do tecido que você vai descosturar, você tem que tomar cuidado, porque às vezes 1 centímetro que você danifica na bordinha, dependendo da peça que você pretende recriar, aquele 1 centímetro faz diferença. Engraçado que normalmente eu sempre estou ensinando vocês a costurar, agora eu estou ensinando vocês a descosturar, para a gente poder recriar essa peça. Aquele momento ASMR de descosturando. Finalizei o processo, removi toda a parte interna que estava danificada. Veja só como que ficou. Essa parte aqui era a parte de revel interno aqui da parte da peça. E eu vou utilizar essa mesma parte como molde para eu cortar no outro tecido, que vai ser esse tecido aqui, esse tecido mais brilhoso. E eu já tomei cuidado de não colocar um tecido assim sintético que desfia ou que simplesmente estraga com o tempo. Essa etapa é muito importante para tirar do tecido qualquer marcação que tenha ficado da costura anterior. Então, sempre que você for fazer o processo de reutilizar uma peça, é muito importante você passar com bastante vapor a região onde tinha a costura. Isso faz com que as marquinhas, tudo que está no tecido, desapareça, o tecido ele consegue voltar para o normal e assim você consegue dar um acabamento melhor novamente na peça. Também para facilitar o processo de costura, onde a gente consegue reutilizar toda a margem de costura que estava anterior. Eu uso o ferro da Singer, que é o Steamcraft. Ele é muito bom, ele tem bastante vapor e ajuda bastante nessa etapa. Passar o ferro nas regiões onde tinha marcas de costura, com vapor, faz com que todas as marcações sumam com bastante cuidado. Aí eu aplico em todas as partes, bem certinho. Na hora a gente já consegue ver que o tecido ele muda a estrutura, todas as marquinhas que estavam no tecido elas somem. Essa parte é a parte do revel da frente. Eu vou utilizar ela como medida e vou cortar em um outro tipo de tecido para a gente reaplicar, porque eu quero seguir o mesmo princípio, a mesma montagem. O tecido que eu vou usar ele tem esse detalhe todo metalizado, eu acho que vai dar todo um charme a mais na peça. Aí todos os detalhes que estavam danificados, como esse revel da frente, a parte da golinha que estava danificada, ou até mesmo a parte da barra que estava danificada aqui na parte de baixo, eu vou retirar tudo nesse tecido brilhoso, com bastante cuidado. Também dá para incrementar a peça agora,
utilizar esse tecido para criar novos desenhos, novas propostas. E também eu estou pensando em fazer um detalhe aqui na região da manga. Costurar uma faixinha de fora a fora para dar um detalhe todo nessa região superior. Eu posso brincar bastante, eu poderia pegar um outro tecido até colorido, criar uma proposta totalmente diferente. Eu acho que ficaria bem interessante. No meu caso, eu vou brincar com a textura. Eu quero aplicar essa textura diferente nesse tecido preto liso para dar uma quebrada, para ele não ficar tão sem graça, tão sóbrio desse jeito. Agora eu vou começar o processo de corte. Cortei aqui a parte da gola, nesse tecido metalizado, olha só como que fica bem bonitinho. Vou reservar por enquanto. Agora eu vou cortar também a parte do revel 2 vezes. Bastante cuidado eu vou cortando, seguindo a mesma medida da minha peça. Ajeito bem certinho. Pronto. Cortei 2 vezes essa parte, agora eu vou cortar a parte de baixo e também o punho. Vou unir essa faixinha para a gente poder aplicar embaixo de toda a peça. Como o meu tecido ele não deu para cortar o tamanho inteiro, eu vou unir e vou colocar essa união aqui para a parte das costas. Aí eu venho com bastante cuidado, faço a união, faço um retrocesso. No modelo anterior, na parte anterior, aqui nessa região tinha uma faixinha pregada desse jeito com esse tecido. Eu resolvi cortar também nesse tecido aqui para poder ficar bem bonito. Uni porque o meu tecido não deu para cortar inteiro. Aí o que eu faço? Eu vou centralizar essa marcaçãozinha que eu fiz, vai ficar praticamente invisível, mas eu vou colocar ela aqui no meio das costas. Desse jeito eu vou centralizar a costura com costura. Vou posicionar com bastante cuidado aqui no centro das costas o meu tecido. Por quê? Eu vou colocar ele do lado certo porque eu pretendo virar ele para o lado externo, que é o lado correto da peça. E depois eu vou dobrar mais uma vez e vou dar o acabamento nessa borda, igual estava na peça anterior. Agora, com bastante cuidado, eu vou unir aquela faixinha nessa parte de baixo da peça, tomando bastante cuidado. Ajeito bem certinho, alinhando a faixinha com o tecido. Vou removendo os alfinetinhos, ajeito bem a peça para tudo bater perfeitamente. Lembrando que eu estou costurando aqui pelo lado avesso da peça, para depois eu virar, dando o acabamento nessa borda, e essa faixinha vai ficar aparente na peça, pelo lado externo. Agora a próxima etapa, eu vou vir pela parte de dentro e vou tombar todo esse tecido, toda a bordinha de tecido que está aqui nessa parte. Eu vou tombar ela para o lado certo do meu tecido e vou passar uma costurinha bem nessa borda, com bastante cuidado. Essa costurinha ela vai garantir que o meu tecido não fique voltando, não fique aparecendo esse tecido preto do lado de fora. Ajeito bem certinho, abrindo muito bem a costura. Sempre tombe essa parte toda pro lado preto, sempre. Ajeito, abro bem, posso vincar com a mão, bem certinho, ajeito e costuro. Costuro. Finalizo aqui com retrocesso. Agora, com bastante cuidado, o meu tecido ele tem um pouco de dificuldade de passar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pregar um viés nessa borda superior para facilitar o processo na hora que a gente for dar o acabamento nessa outra parte externa. Então, para facilitar o processo, eu vou estruturar essa bordinha dele com um viés. Estou utilizando o viezinho pronto de algodão, é só abrir ele com bastante cuidado e aplicar. Ajeito bem certinho e costuro. Sempre com bastante cuidado para tudo ficar bem alinhado e bem bonitinho. Então eu ajeito, alinho bem o viés com a borda, efetuo o processo de costura.
Ajeito bem certinho, tomo bastante cuidado para a parte de baixo ficar bem assentada. Ajeito bem certinho. Eu apliquei o viés, passei bem a ferro para poder facilitar esse processo. Agora é só ajeitar bem certinho e costurar bem na bordinha para dar o acabamento. Ajeito bem certinho, com bastante cuidado, alinhando muito bem o tecido. Esse viés ele ajuda muito para poder ficar bem retinho e bem lisinho. Finalizei o processo de acabamento, apliquei aqui na borda a bainha. Veja só como que ela ficou bem bonitinha, bem lisinha. Aí é só passar tudo a ferro para ficar bem certinho. Aqui nessa parte do centro eu tenho esse zíper. O que eu vou fazer? Eu vou voltar novamente aqui com ele. Vou fixar essa parte que está aberta, bem certinho aqui alinhando a borda, para ele ficar com acabamento aqui bem certinho nessa região do centro e costuro. Agora a parte do zíper está posicionada, faço esse mesmo processo do outro lado. Finalizei o processo de acabamento, olha só como que bateu bem certinho a parte de cima, a parte de baixo. Agora nós vamos fazer a parte do revel de acabamento interno, onde ele vai dar o acabamento nessa bordinha do zíper interna. Só dobrar a bordinha devagarzinho, com bastante cuidado e costurar. Ajeitando a bordinha, faz uma dobrinha bem pequena e costura. É bem fácil, é só dobrar e passar o zigue-zague na bordinha. Agora nessa etapa eu vou fixar a parte do revel de acabamento. Eu já fiz o acabamento aqui na bordinha com o zigue-zague. Eu poderia fazer simplesmente só uma costurinha para dentro, bater uma costura reta, depois fixar o acabamento interno à mão ou passar também na overlock. Nessa etapa aqui que eu vou fazer, eu vou abrir o zíper desse jeito e vou posicionar essa parte sobre essa. Aqui na borda eu já fiz um acabamento também. Eu vou levar a máquina e vou passar uma costurinha fixando essa parte do revel aqui na parte do centro da peça. Essa parte do revel, ela é uma parte opcional. Quando coloquei, eu coloquei só para poder aparecer aquela parte dos spikes que estavam por dentro anteriormente, mas resolvi colocar novamente porque quando a gente usa jaqueta, a gente usa muito ela com o zíper aberto, acaba que fica mostrando essa parte interna. E esse revel ele vai dar esse acabamento na parte para poder ficar com um charminho, um tecidinho diferente aparecendo. Isso é só para poder assentar também essa parte do revel interna e deixar o acabamento mais bonito depois, quando a gente abrir o zíper. Alinho bem certinho, com bastante cuidado. Eu vou iniciar o processo de montagem aqui da gola e eu vou dobrar essa partezinha de baixo da parte entretelada e vou prender com a costurinha bem aqui na parte de cima, com bastante cuidado. Ajeito. Eu cortei a gola no tecidinho brilhante para dar um charme a mais e dar uma diferenciada. Dobro essa bordinha com bastante cuidado e prendo ela na bordinha. Bem certinho. Ajeito e costuro. Ajeito com bastante cuidado, dobro e passo a costura. Pronto. Agora eu vou passar o processo de costura unindo essa gola com a outra. Vou posicionar aqui o lado certo sobre o lado certo e vou passar uma costurinha nessa marcação que está aqui interna. Só que antes eu vou alfinetar tudo bem certinho. O segredo da gola é sempre girar aí devagarzinho. Eu venho aqui rodando mesmo manualmente, giro, sem pressa. Não precisa ter pressa nesse começo, o importante é ele ficar bem redondinho, bem bonito. Tudo fica no lugar bem certinho, bem bonito. Ajeito com bastante cuidado essa bordinha do final. Aqui no começo, com bastante cuidado para ficar bem em pezinho a golinha, eu ajeito.
Finalizei o processo de fixar a golinha no lugar, veja só como que ficou bem bonitinha, toda sentadinha. Agora a próxima etapa, eu descosturei aqui a parte de cima do ombro e descosturei aqui a parte de baixo da manga, abri praticamente. Eu preparei essa tirinha, veja só, cortei 5 centímetros, apliquei um viés do avesso para dentro e pespontei por dentro. Agora eu vou posicionar e aplicar aqui nesse meio da manga. Eu passei ela bem certinho para formar esse vinco. Agora eu vou posicionar aqui nessa parte, até embaixo. Vou costurar essa faixinha aqui nessa região, desse jeito. Aí eu costuro bem na bordinha, só para dar um charmezinho a mais nessa manga que tá totalmente preta, sem gracinha. Agora com bastante cuidado eu vou fazer o acabamento do punho. É um punhozinho bem simples, igual o que estava aqui anteriormente, só mesmo para poder dar um acabamento. E eu coloquei aqui esse detalhe, ajeitando bem certinho, para ficar bem lisinho. O viés é só para dar um pouquinho de estrutura nessa parte. Ajeito e costuro. Agora é só dar o acabamento e a jaquetinha já está pronta. Eu vou mostrar para vocês o resultado.